tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática? Muito bem, eu sou a professora Débora, professora do 3º ano e vou acompanhar vocês aqui na aula de hoje de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa, boa aula para vocês e bora lá! E olha só o que nós temos na aula de hoje, olha que legal! Nós vamos falar sobre as moedas, nós vamos falar sobre o nosso sistema monetário. Quando nós falamos de din-din, sempre vem na nossa cabeça as moedinhas. E aí, o que é o sistema monetário? Tudo que envolve din-din, money. O que nós temos no Brasil? Nosso sistema monetário do Brasil é o real. Vocês já ouviram falar do dólar, né, dos Estados Unidos? Já ouviram falar de outras moedas por aí? Na Argentina, o peso, né? Nós temos no Chile também o peso chileno. Só que aqui no Brasil, nós usamos a moeda que se chama real. Né? O nosso sistema brasileiro, nosso sistema monetário brasileiro é o real. E quando nós falamos em real e estamos vindo para as moedas, olha só, nós temos tanto cédulas, notas, né, que são o dinheiro em papel, quanto nós temos as moedas. Quando nós falamos nas moedas, nós estamos trabalhando com centavos, certinho? E aí, nesse dinheiro todo, para onde que nós vamos? O que nós queremos nessa aula? Nós queremos aqui trazer para vocês essa parte importante. Os centavos fazem parte do real. Você vai gravar aí na sua cabecinha que o centavo é o nenezinho. Um centavo é um bebezinho que vai crescer e virar R$1. Então, toda vez que eu estiver falando em centavo ou centavos, eu tenho uma menor unidade, um menor valor dentro do sistema monetário. E é esse centavo que quer crescer e virar real, certo? Ai, professora, que é isso? Tá muito estranho. Espera aí que eu vou exemplificar para você. Vejam só, estas são nossas moedas, as moedas que nós temos no Brasil, né? E a moeda tem o lado com o número, o valor que é representado, e do outro lado uma imagem. No caso das moedas, somente esta que é representada por real. Só ela é que tem o valor em real, R$1. As demais moedas são representadas no valor de centavos. Aí está a diferença. Aqui já virou real. Estas aqui, então, quer dizer que tem valor menor. Toda vez que eu falo em centavos, o valor é menor, ainda não se transformou em real. Certinho? Com exceção a de R$1. Aqui eu tenho a moeda de R$1 e aí vem as de centavos. 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Nas cédulas, nas notas, vocês já repararam que sempre tem animais. Animais que representam aqui o Brasil. No caso das moedas, já é o inverso. Nas moedas, nós temos a representação de personagens da nossa história brasileira, tá bom? Nós temos aqui o Visconde de Rio Branco, nós temos o Deodoro da Fonseca, temos Dom Pedro e temos Tiradentes, lá na moedinha de 5 centavos, representando nossas Minas Gerais. Muito bem, pessoal, está faltando uma moeda aqui que é muito difícil de ser encontrada. Ela praticamente está sendo rara de ser encontrada. E é a moeda de 1 centavo, porque representa um centavo. Essa aqui é a moeda de 1 centavo e ela está muito sumida. E eu vou explicar para vocês por que ela anda sumida. Para nós fazermos uma moeda de 1 centavo, que vale só 1 centavinho, o valor dela é muito grande. E ela era muito pequenininha e ela se perde muito fácil e não estava sendo encontrada muito no mercado. Até um tempo atrás ela estava sendo produzida. Agora a produção parou, por quê? O valor para produzir ela é muito maior do que o valor próprio dela. Deu para entender? Gasta-se em torno de 10 centavos para fazer uma moeda de 1 centavo. Então, não estava valendo a pena. Por isso que nós estamos vendo ela cada vez menos na sociedade, né? Tranquilo até aqui? É só uma curiosidade para vocês saberem. Essa moeda existiu, porém tem umas ainda andando, circulando, porém não tem mais a fabricação dela, certo? Agora vamos voltar ali no sistema monetário falando de valores. Eu tenho aqui estas moedas.
5, 10, 25, 50 que estão representando centavos. E aí eu quero mostrar para vocês qual é a posição dos centavos. Toda vez que eu for representar centavos, eles vão ficar na casinha de trás, porque eles são os mais novos. Então, nestas duas casinhas aqui, eu tenho a representação dos centavos. Vejam, 5 centavos. Então, real, cifrão. Na casinha do real não tem ninguém, que aqui em frente é real. E aí eu coloco 0, 5. 5 centavos. Aqui, 10 centavos. Real, cifrão. Na casinha do real, não tem ninguém, porque não tem valor do real aqui. Nós vamos representar só os centavos. 10 centavos. Olha lá, ó, as duas casinhas de trás. Agora, 25 centavos. Real, cifrão, né? Se eu colocar o R, está representando real. Aí eu tenho que colocar o cifrão, tá? Para representar aqui um valor. 25 centavos. Casinha do real, não tenho ninguém. Tenho quem? Só os centavos, que é representado por 25. Então, depois da vírgula, nós temos duas casinhas que são as casinhas dos centavos. E por último, aqui a última representação que eu tenho das moedas real. Cifrão, 50 centavos. E aí, você de casa já entendeu como que faz? Muito bem. As duas casinhas da frente eu zero, porque não tem representação de real. E tem a representação aqui somente dos centavos. 50 centavos. Pronto. Aqui na telinha nós vimos então as representações das moedas. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Tranquilo? Vou aproveitar aqui e já fazer a do real. Se fosse um real, ele já virou real, certo? Se ele já virou real, não tem centavos, então o que eu vou fazer? Na casinha da frente, 1,00. Tranquilo? Deu pra ver porque quando é centavo e quando é real? De boa na lagoa, né? Tá muito fácil falar de dinheiro aqui nessa aula. Vamos agora, então, passar para o próximo slide. Equivalência de moedas. Preste atenção no que nós vamos falar agora. Nós vamos falar da forma como nós lemos estas moedas e vamos falar também as formas, as maneiras de serem representadas. Vocês viram no slide anterior que eu representei um a um com vocês. Agora vai aparecer diretamente na tela. Vejam só. Moeda de 50 centavos. Qual que é o valor dela? Aqui está o valor. Real. Nada de real aqui na frente. E a representação na casinha dos centavos. Forma de ler, 50 centavos. Tranquilo até aqui. Agora de 25 centavos. Você viu no slide anterior. Olha lá na telinha. Real, cifrão. Na casinha do real não tem ninguém. Vírgula, 25, que é a representação de 25 centavos. A forma de ler, 25 centavos. Tranquilinho aqui. Agora 10 centavos. Seguindo a mesma sequência, né, o mesmo raciocínio, você já viu que vai ser bem tranquilo. Real, cifrão, 0 a casinha de real, vírgula, 10 para representação de 10 centavos. Agora, 5 centavos. Seguindo aqui o nosso raciocínio, R de real, cifrão, 0,05. Olha lá, a representação nas casinhas dos centavos. Como que eu leio? 5 centavos. Olha lá as casinhas de centavos. Deixa eu só alinhar para vocês. Sempre que estiver ali atrás, é a representação de centavos. Certinho? Professora, tá muito fácil. Ótimo. Próxima. Vamos continuar falando das moedas. Agora que nós já sabemos as moedas que existem, os valores delas e a forma como nós lemos elas, chegou a hora de vocês me ajudarem a resolver um problema. Eu preciso juntar R$1. Quantas moedas são necessárias para obter R$1? Vejam só. Tchuc. Quantas moedas eu preciso de 5 centavos para formar R$1? Professora, mas R$1 eu tenho que juntar 100 centavos para virar R$1. Então eu começo na menor moeda, 1 centavo. 5, aí eu tenho a moeda de 10, a moeda de 25, a moeda de 50, até chegar em 100 centavos, que é a representação de R$1. E aí, como que eu vou formar com a moeda de 5 centavos
Quais são as combinações, os agrupamentos que eu vou fazer até chegar em R$1? Vejam só. 5 mais 5, nós sabemos que dá 10. Então, aqui eu já formei 10 centavos. 5 mais 5, mais uma vez eu formei 10. De novo, 5 mais 5, formei mais um grupinho de 10. E vou continuar, porque aqui eu tenho 10, 20, 30. Já cheguei em 100 centavos? Então, vamos continuar. 5 mais 5, formei outro grupo de 10. Agora, vamos formar mais um. 5 mais 5, formei mais um grupo de 10. Vamos ver quantos grupinhos eu já formei. 10, 20, 30, 40, 50. Eita, ainda não cheguei em 100 centavos. Estou em 50 centavos. E aí eu já usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedinhas. Opa, professora, ainda temos mais um trabalho para fazer. 5 mais 5, formei 10, 60 centavos. 5 mais 5, formei mais 10, ainda não cheguei em 100 centavos. 5 mais 5, formei mais um grupinho de 10 e vou continuar. 5 mais 5, formei outro grupinho de 10. Eita, cabeças pensando. Vamos ver se nós chegamos em 100 centavos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aí, pessoal? Cheguei no 90, eu tenho que chegar no 100. Quais combinações eu ainda preciso fazer para chegar em 100? Muito bem, eu preciso somar mais 5 e 5 para formar 10. E aí nós vamos lá. 5 mais 5, formei 10. Agora sim, eu juntei 100 centavos, que é a transformação de R$1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centavos. Professora, chegamos em 100 centavos. Quantas moedas nós usamos de 5 centavos para formarmos R$1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Nós usamos 20 moedas de 5 centavos para formar R$1. E agora? Vamos pensar na possibilidade de 10 centavos. Agora, como o valor da moeda é maior, 10 centavos, nós não vamos precisar fazer tantas combinações, tantos cálculos, porque fica mais fácil de agruparmos. Para isso, basta nós lembrarmos das dezenas. Lembram? Contarmos de 10 em 10? Eu tenho aqui uma moeda de 10 centavos e eu preciso chegar em 100 centavos. E aí eu vou contar de 10 em 10 até chegar em 100. Então, eu preciso de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Já cheguei? Não, ainda temos um caminho. 70, 80, 90. Cheguei em 100? Não, falta mais um. E cheguei em 100. Agora sim, cheguei no total de 100. Eu fui andando de 10 em 10 moedas, contando de 10 em 10 até formar 100 centavos, que é a transformação de R$1. Vamos contar nos dedos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nós usamos 10 moedas de 10 centavos para formarmos R$1. Viram que legal? Com diferentes moedas, conseguimos fazer diferentes agrupamentos para formarmos R$1. Tranquilo? Muito bem, gostei de ver o raciocínio de vocês. Agora, vamos continuar falando aqui nas moedas. Quantas moedas são necessárias para obter R$1 se eu usar a moeda de 25 centavos? Lembram do que eu falei? Quanto menor o valor, mais combinações. Conforme o valor vai subindo, menos combinações eu vou fazendo. Se você pegar 25 e lembrar que você tem que formar 100 centavos, que é a representação de R$1, o que você vai fazer? Você vai pegar e juntar 25 mais 25. E nós sabemos que 25 mais 25 dá quanto? Muito bem, dá 50. Opa, se eu já aqui formei 50, se eu formar mais dois grupinhos de 25 para formar 50, eu já vou chegar no 100. Muito bem, então ó,
Vamos ver quantas moedas nós vamos usar de 25 centavos para chegarmos em R$1. 25 mais 25 sabemos que deu 50. 25 mais 25 também deu 50. Se eu juntar 50 mais 50, eu tenho um total de 100. 100 centavos, que é a transformação para R$1. Viram só? Agora vamos contar quantas moedas nós usamos. 1, 2, 3, 4. Usamos 4 moedinhas de 25 centavos e formamos R$1. Viram quantas combinações diferentes? Vimos a moeda de 5, vimos a moeda de 10, vimos agora a de 25 e está faltando ela, a de 50 centavos. O valor aumentou, ficou mais fácil ainda de fazermos combinações até chegarmos na moeda de R$1. Se eu pensar na moeda de 50 centavos, que eu tenho que juntar e formar 100, já tá na cara qual é a combinação que nós vamos fazer. Eu vou pegar 50 centavos, mais outra moeda de 50 centavos, e eu vou ter o valor de 100 centavos, a transformação para R$1, certinho? Então, se eu pegar uma moeda de 50 centavos, mais outra moeda de 50 centavos, o que eu tenho? 100 centavos, que representa a transformação para fazermos R$1. Viram como é tranquilinho mexermos com as moedas? Mas é muito tranquilo, só que temos que estar bem atentos na localização quando nós estamos falando de centavos. Guardem essa informação na cabeça. Centavos sempre ficam nas duas casinhas depois da vírgula. E centavos sempre são os bebezinhos, eles estão em crescimento para se transformarem em R$1, certo? Gostei de ver a participação de vocês. Agora vejam o que eu tenho aqui na tela. Chegou a hora de darmos valores para os materiais escolares. Vamos ver, né, quais são os valores dos materiais, se os meus estão baratos ou estão caros. Então vejam só, eu tenho aqui a caneta. A caneta está custando 30 centavos. 30 centavos, professora? A caneta não, o lápis. O meu lápis está custando 30 centavos. Veja como lemos os preços. Por que eu li 30 centavos e não li R$30? Porque eu estou na casinha de trás, atrás da vírgula. Olha aqui a vírgula. Sempre que eu estou aqui, eu estou na representação de centavos, certo? Agora, olha a forma como eu leio, 30 centavos. Vejam agora o valor da régua. A régua, quanto será que está custando a minha régua? Esta é a representação dela. E aí, você de casa, se arrisca a falar para mim qual que é o valor dessa régua? Muito bem, já tem um monte de gente pipocando em casa dando a resposta correta. Parabéns! O valor da régua é de 55 centavos. Gente, a minha régua tá muito barata, né? Não chegou nem a R$1. Estamos na casinha de centavos. Então, a forma de ler é 55 centavos. Vamos ver o valor da minha borracha? Porque o valor do lápis está muito barato, o valor da régua também. Agora vamos ver o valor da borracha. E aí, galera de casa? Qual que é o valor da borracha? Você de casa vai ler para mim? Isso, muito bem, gente. Quantas pessoas participando, adorei. 90 centavos. Parabéns! Essa é a forma de lermos essa representação deste valor da borracha. Está somente na casinha dos centavos. Professor, e se eu tivesse o número 1 aqui em frente, na casinha do R$1? Qual ia ser o valor? Quem aí de casa sabe me dizer? Muito bem! R$1,90. Se estivesse aqui em frente, tá, pessoal? Tranquilos? Toda vez que está só na casinha dos centavos, não tem ninguém em frente, quer dizer que eu vou usar moedinhas para pagar. Olha que tranquilo. Não preciso usar notas, as cédulas. Certo? Vamos lá, ainda falando sobre as moedas, representando com algarismos as quantias a seguir. Qual é a representação que eu tenho aqui? 10 centavos com mais 10 centavos com 50 centavos. E aí, galera de casa? Qual é a representação que eu tenho aqui? Só tenho centavos. Vou sempre começar pelo número maior. 50 mais 10, 60. Mais 10, 70. E a representação vai ser real, cifrão, 0,70. Porque são 70 centavos. Agora,
Eita, que ficou muito fácil. Pego ali, vou juntar o que é igual. 5 com 5, formo 10. Mais 10, 10 mais 10, 20. Então, eu tenho aqui 20 centavos. Ninguém na casinha do real. E tenho aqui a representação dos 20 centavos, certo? Vamos ver agora, juntando estas duas moedas. Juntamos elas recentemente aí para formar um valor. Tá fresquinho na cabeça. 50 centavos mais 50 centavos, eu vou juntar 100 centavos. Aí eu não vou colocar aqui, olha isso que importante. Eu não posso colocar aqui, ó, isso daqui que eu estou fazendo. Isso aqui é errado. Porque na casinha dos centavos eu só posso usar dois números representando os valores. Porque até 99 centavos, quando for transformar para 100 centavos, ele vai virar R$1. Então, a representação aqui, esta daqui, está errada. Eu tenho que colocar R de real, cifrão, e como transformou em 199 centavos mais 1, eu transformei em R$1. 1,00. Viram aí a representação? Bem diferente, né, dos centavos. Então, vamos lá. Indique as moedas que devem ser dadas de troco em cada situação. Veja, vou colocar essa daqui. Eu tenho um lápis que custa 45 centavos. 45 centavos, o valor mudou. Eu paguei com uma moeda de 50 centavos. 45 centavos para chegar em 50 centavos. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eu tenho que voltar 5 centavos de troco. É a moeda que eu vou dar. Então, olha lá. Vou marcar essa moeda de 5 centavos. Eu tenho 45 centavos, que é o valor que eu paguei, que custa, e paguei com uma moeda de 50. Eu tenho que pegar o valor que vale o produto e chegar até o valor da minha moeda para eu saber a diferença que é o meu troco. Agora, o apontador. O apontador custa 25 centavos. Gente, que apontador barato. 25 centavos este apontador, e eu paguei com uma moeda de 50 centavos. Se você guardar na sua cabeça o 25 para chegar no 50, e aí, qual é o valor que eu vou ter de troco? 25. Eu vou chegar no 30, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 30, 40, 50, 25 centavos. Eu contei de 1 em 1 até chegar no 30, na próxima dezena, cheguei no 30. E aí depois contei de 10 em 10, 30, 40, 50, 20 com 5, 25. Então, o troco vai ser uma moeda de 25 centavos. Vamos na borracha, o valor dela ficou de 20 centavos, tá? Tá muito fácil agora. 20 centavos é o valor da minha moeda e eu paguei com 25 centavos. Tá muito na cara qual que é a resposta. Se o valor é 20 centavos e eu dei uma moeda de 25, quer dizer que eu vou ter quantos centavos de troco? 20 na cabeça, o 20 vai chegar no 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. A diferença está aqui. E essa diferença que vai gerar o troco. E o meu troco vai ser 5 centavos. E agora, por último, temos a bola. A bola custa 90 centavos. E eu paguei essa bola com uma moeda de R$1. E aí, gente, qual é o troco que eu vou ter? De 10 centavos ou de 50 centavos? Eu tenho 90 para chegar no 100. Lembrando que R$1 é a representação de 100 centavos, né? A transformação para real. Então, 90, 100. Eu contei só a dezena. Então, eu tenho aqui o troco de 10 centavos. Viram como é tranquilo, pessoal, trabalhar com as moedas? Só que você sempre tem que estar atento onde é centavo, onde que tem a representação de R$1. E as casinhas nós temos que respeitar sempre, ok? Relembrando aqui o que nós falamos então hoje, as moedas brasileiras, nós representamos elas através de centavos. Não esqueçam disso. E aqui tem a imagem de um porquinho para você aproveitar, juntar as moedinhas aí da sua casa e guardar, fazer suas economias dentro de um cofre. Tá bom? Um beijo, um abraço e um queijo. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.